Olá, seja muito bem-vindo de volta. E nessa aula eu vou mostrar como que você faz o movimento de objetos. A gente já vai simular o jogo do Snake Game que a gente vai fazer aqui, movimentando um objeto na tela, pressionando as setas do teclado para cima, para baixo, para a esquerda e para a direita, tá? Então eu vou aproveitar aqui que eu criei a aula 5 e vou na aula 4 e vou copiar o conteúdo da aula 4 para aproveitar e eu já vou colar aqui e a gente vai só adaptar, porque o objetivo aqui não é enrolação, é ensinar você mesmo a construir os seus próprios jogos, tá? Então eu já vou aproveitar esse conteúdo e a gente vai fazer algumas adaptações. Eu vou vir aqui, vou apagar até aqui, que por enquanto isso daqui a gente não vai usar, né? Então a gente vai criar aqui uma nova variável que vai ser o nosso jogador. E aqui no jogador, antes a gente vai fazer algumas configurações de clock aqui, que é para a gente poder utilizar lá no movimento, tá? Então vamos colocar aqui, ó, configurações. Vou comentar para que você entenda, configurações de clock, tá? Que a gente vai definir também o FPS. Então clock vai ser igual pygame.time.clock, tá? E a gente vai definir aqui as configurações. E o FPS que a gente vai olhar é 30 frames por segundo, tá? Você consegue em jogos mais complexos até 60 FPS aqui, mas pra gente a gente vai colocar de acordo com o processamento FPS, os frames por segundo que a gente vai utilizar aqui. Então é 30 frames por segundo, tá? E a gente vai definir o nosso jogador, que eu coloquei aqui também. Jogador, então vamos criar uma variável chamada jogador tamanho. Então, o tamanho do nosso jogador, que vai ser aqui 50. A gente vai colocar um jogador posição, que é a posição que vai estar o jogador. E a gente aprendeu como faz para colocar no centro da tela. Então, a gente vai pegar a largura, né, um cálculo matemático, o resto da divisão por 2 e a altura, o resto da divisão por 2, tá? Então, a posição que ele vai estar aqui do jogador, que é a posição, ele vai estar vai determinar a largura e a altura. Então vai gerar dois valores nessa lista, tá? Então, o que vai fazer isso daqui com que ele fique, que o objeto fique no centro da tela, ele inicie no centro da tela, que é o que a gente vai fazer também no Snake Game, tá? E a velocidade que eu quero de processamento desse jogador. Então, jogador velocidade vai ser igual a 10, tá? Então a velocidade que eu coloco é 10, mas eu posso aumentar a velocidade de acordo com o andamento do jogo, que a gente também vai fazer depois lá no Snake Game, tá? E aí entramos no nosso loop principal do jogo. O que o loop principal faz aqui? Primeiro, a gente vai percorrer os eventos do jogo. Se o evento for do tipo pygame.kit, que é a gente clicar no xizinho lá, ele vai encerrar o jogo, tá? E aí, caso contrário, aqui era da aula 4, que é o botão da direita e da esquerda, que a gente já tinha feito. Então, eu vou apagar isso daqui, porque por enquanto eu não vou utilizar, tá? E vou apagar também essa parte aqui, que é o que a gente vai desenvolver nessa aula. Agora, a gente vai fazer o que aqui? Vamos pegar nossas teclas, colocar o controlador do jogo. Então, controle do jogador, tá? Então, aqui a gente vai controlar o objeto. Então, a partir daqui, ele vai ser para controlar o objeto que a gente vê na tela. E a gente vai controlar através do teclado. Então, como que a gente faz isso? Vou pegar as teclas. E aí, pygame.key.getPressed, tá? Aqui, com o Pygame, eu consigo manipular qualquer tecla do teclado. Só que a gente está usando as setas. Então, para esse jogo, a gente vai usar as setas. Eu poderia usar as letras? Poderia usar as letras também e pegar as letras aqui. Mas, no caso, a gente vai utilizar a seta. Então, if teclas. E aí vai ter aqui pygame.keyLeft, né? Se a gente pressionar para a esquerda. E o jogador, e a posição do jogador, né? Jogador pós, que tiver lá. O que seria o jogador da pós? O nosso objeto. Então, tiver a posição 0 lá, a largura, tiver aqui na posição que eu coloquei, tá vendo? Largura e altura. Qual que é a posição 0? Largura. For maior do que 0, então ele vai fazer determinada ação, tá? Então, eu coloquei jogador. Então, jogador, aqui faltou o R. E aí ele vai fazer determinada ação. E aí a gente pode colocar aqui, para ele movimentar, jogador pós 0, que é o que eu estou falando, menos igual
jogador velocidade. Basicamente, eu chequei aqui quando eu pressionei a tecla, se ele for maior do que 0, né, a pressão que eu dei aqui, ele vai pegar a minha largura, né, que eu estou indo para a esquerda, menos o tamanho do jogador. Então ele vai pegar onde está a posição da minha largura aqui, ele vai movimentar o objeto para a esquerda 10 vezes, tá? 10 vezes na velocidade de 10 aqui, tá? Menos igual a 10, tá? Então ficou, fizemos aqui a da esquerda. Agora a gente vai fazer da direita. Então a gente vai praticamente repetir aqui, ó. Vamos repetir, colocar aqui e vamos fazer right. Key right. Key right. E aí vai estar como agora a gente está pegando, aqui vai ser a posição 1, né? Aqui o right. Deixa eu ver, right. Não, a posição 0 ainda, né? Porque a gente não está na altura. A posição é a altura, 0. Então, a largura ainda. Agora, a largura, a gente não pode ser... Agora tem que fazer o inverso. Então, menor do que a largura, menos o jogador tamanho, tá? Por que menos jogador tamanho? Porque agora a gente está indo para a direita. Quando a gente pressionar a direita da posição, a gente tem que pegar a largura que a gente está, menos o tamanho. E aí a gente vai colocar a posição que eu quero fazer aqui. Então, a gente vai fazer a posição inversa, né? Agora, jogador pós 0, mais igual jogador velocidade. Prontinho, a gente já fez a movimentação do objeto da esquerda e da direita. Agora faltou da altura, tá? Então, vamos copiar esses dois aqui para ficar mais produtivo. E a única coisa que eu vou mudar é que aqui vai ser... Primeiro vai ser up, key up. E agora vai ser aqui posição... vai ser 1, porque vai subir. Vai continuar a mesma coisa. Menos igual o jogador aqui na posição 1, porque é a altura. Então, eu estou subindo o objeto. E aqui também vai ser altura. Altura vai ser a mesma coisa, só que aqui que down, tá? Então, para baixo. Fizemos aqui e só repliquei os dois para a posição da altura e largura. Então, esse é o nosso código. Espero que você tenha entendido. Se não entendeu, deixe nos comentários que eu irei ajudar, tá? Mas você vai fixar isso daqui quando a gente fizer o projeto lá com calma, detalhada, e você vai aprender tranquilamente. Perfeito, agora a gente vai precisar preencher a nossa tela, que eu acabei apagando também aqui, né? Então, vamos preencher a tela com uma determinada cor. Então, preenche a tela com a... tela com a cor branca. Então, como que a gente faz? Tela, ponto, fill, e aí a cor que a gente quer passar, tá? Branco. Agora a gente vai desenhar o objeto. Desenhar o objeto que você também aprendeu como fazer isso, tá? Então, pygame.draw para desenhar. E aqui a gente quer desenhar um hatch, que é um retângulo. E aí, onde vai estar desenhado esse retângulo? Na nossa tela. Qual é a cor do retângulo? Azul. E aí, aqui, qual que é o valor do retângulo? As dimensões que eu vou passar do meu retângulo, tá? Então, todas as dimensões. Veja só que é um valor, mas ele tem a altura, a borda, o tamanho da borda, radius, né? A gente consegue colocar a borda arredondada, um monte de coisa, tá? Então, o tamanho do meu retângulo ele vai ser jogador pós, que é o tamanho aqui 0. Jogador pós, posição 1. E aqui o tamanho vai ser jogador tamanho. E aqui também jogador velocidade. Velocidade não, é tamanho também, que é o mesmo tamanho. Prontinho. E aqui já está pronto. Agora a gente vai colocar para exibir isso aqui. Então, display.flip, né? E agora a gente vai controlar a taxa de atualização do jogo. O que é a taxa de atualização? O movimento que a gente faz, que é o clock que a gente colocou lá. Então, clock.tick, e a gente vai passar o FPS que a gente colocou. Taxa de atualização. Apenas isso, tá? Então, aqui eu vou colocar um comentário para que você entenda bem o que está sendo feito aqui. Então, controla a taxa de atualização do jogo. Então, isso aqui sempre a gente vai utilizar nos jogos que tem movimento.
né, a taxa de atualização do jogo. Perfeito. Se tudo ocorreu bem, vai funcionar e você já vai ver o movimento que a gente vai fazer na tela. Veja só que tem um quadrado aqui, olha só. Olha, então ele já tá indo aqui certinho, só para cima e para a esquerda tá indo muito rápido, ó. Então aqui, ó, movimentando, ele tá movimentando na tela todinha. E aqui ele tá indo muito rápido aqui, eu vou ver por que ele tá indo tão rápido para a esquerda e para cima, ó. Olha, para a esquerda e para cima ele tá indo mais rápido do que o necessário. Então eu vou verificar por que aconteceu isso. Então, vou fechar aqui e vou lá. É exatamente aqui onde eu cliquei, ó, jogador velocidade. Como eu coloquei o tamanho, ele foi lá para o canto total. Então aqui é velocidade. Então, se comparar os dois, você já ia perceber qual que foi o erro aqui, tá? Então agora executando, agora sim ele vai na velocidade 10 aqui, ó. Como se fosse o jogo da cobrinha, só que aqui eu tô segurando o mouse para ele movimentar, segurando o botão para ele movimentar, ó, né? Se eu parar de apertar o botão, se eu segurar ele vai movimentando e vai mostrando a atualização na tela, né? Legal. No jogo do Snake Game, ele vai movimentar automático a direção que eu colocar, e aí eu vou direcionando ele para que ele, né, tome a direção que eu desejar, tá? Então nessa aula a gente aprendeu a fazer a movimentação utilizando o FPS, aqui o clock, e na aula seguinte a gente vai continuar falando sobre o tema, sobre a animação, e depois sim a gente vai começar a construir o jogo, tá? Então eu te vejo na próxima aula. Até logo!